Você tem a sua Bíblia? Abra ela comigo no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 4, por favor. Eclesiastes, no capítulo de número 4, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. E preste muita atenção, eu sempre peço para você trazer bloco de notas, trazer sua agenda, trazer seu iPad, trazer a sua folha para você anotar, principalmente os tópicos especiais e essenciais. Serão de suma importância para o seu crescimento e desenvolvimento. Amém? Amém? Às vezes você vem em busca, você diz assim: poxa, eu estou sabendo que essa corrente é para abençoar minha vida financeira. Então eu vou, e a partir do momento que eu vou, acredito que minha vida vai mudar. Escute só, se você não participar, se você não se envolver, se você não se lançar no louvor, não prestar atenção nos testemunhos, e teve testemunhos de bênçãos hoje ou não? Se você não se envolver do início ao final, simplesmente você veio de corpo presente, mas o seu espírito não esteve presente e conectado com o que Deus quer que você faça. Não existe fórmula mágica, nem produto mágico. Você está numa escola. Se você se detiver a aprender, você sai daqui uma outra pessoa. Você pode ter tido um mês de derrota. Pastor, se eu abrir minha conta agora para o senhor, está ali uma quantidade tão grande de zeros que eu não sei o que fazer para tentar reconstruir o que foi destruído. E há um detalhe: você é uma pessoa espiritual. Você ora, jejua, lê a Bíblia. É uma pessoa que tem o temor de Deus, mas talvez não tem fé de adquirir a prosperidade que é um dom de Deus. E isso você aprende quando a sua visão se é aberta e você toma posse daquilo que é teu. Há algumas semanas atrás nós falamos de Jacó. Ele era descendência de Abraão, mas tinha como travesseiro uma pedra. Se você tem como travesseiro uma pedra, então imagine o tanto de dor de cabeça que esse homem tinha. Até que ele entendeu o que ele tinha que fazer. Ele organizou a sua fé, partiu na viagem e fez uma oração: se o Senhor for comigo, me der pão para comer, me der vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, essa pedra que tenho posto será como coluna da tua casa. Diga glória a Deus. Em primeiro lugar, ele se lembrou da casa de Deus. E tudo que o Senhor me der na minha mão, certamente eu lhe devolverei o dízimo. A partir daí, a história desse homem foi outra. Até o nome dele mudou. Até o nome. Não adianta nós fugirmos dessas perspectivas bíblicas. Se você veio hoje aqui, Deus quer ampliar a sua mente e abrir a sua visão. E essa corrente é até uma questão de anti-marketing, o que eu vou te dizer. Mas eu não estou preocupado com o relacionamento ou o marketing, estou preocupado com você. Se você não quer prosperar, essa reunião não é para você. Essa reunião são para as pessoas que literalmente desejam sair da posição de fracasso, sair da zona de conforto, sair da posição de ostracismo, sair da procrastinação e viver uma vida abundante de uma vez por todas. Essa reunião é para aquelas pessoas que dizem: pastor, minha marca vai expandir fronteiras, eu vou abrir franquia fora do país. Essa reunião são para aquelas pessoas que estão determinadas a sair da posição de pequena e chegarem numa posição grande. Estou certo com quem estou falando aqui? Então, preste bem atenção no que você vai aprender. No versículo de número 5 de Eclesiastes capítulo 4, diz assim: o tolo cruza os braços e come a sua própria carne. Melhor é um punhado com descanso do que ambas as mãos
cheias com trabalho e aflição de espírito. Veja só o que a Bíblia diz no versículo de número 5. O tolo cruza suas mãos e come a sua própria carne. Existem muitas pessoas, e eu acho que esse perfil é muito comum hoje em dia, que são aquelas pessoas que não sabem sair de um problema. Infelizmente, muitas pessoas, com o decorrer da caminhada de fé, elas não desenvolveram a habilidade que Cristo mais ensinou aqui na terra. Se você observar a trajetória de Cristo, desde o momento que ele nasceu, até o dia, ou até os 40 dias pós a sua ressurreição, Cristo sempre resolveu problemas. Para muitos ele era um problema, e mesmo assim, ele sempre era apto a conversar, a trabalhar a fé daqueles que não tinham, a compreender a mente daqueles que tinham mente fechada, e a mostrar a solução para aqueles que não viam saída em nenhuma situação. Cristo nunca fugia dos problemas, e Cristo também nunca cruzava os braços. Existem pessoas que, quando se veem numa situação inusitada, ao invés de terem paciência, orarem a Deus e buscarem forças na palavra de Deus, elas entram num estado de cruzar os braços e de achar que tudo tem que conspirar ao seu favor. Se você tem cruzado os braços e tem esperado as coisas acontecerem, simplesmente pelo fato de que, eu sei que um dia as coisas vão mudar, você está vivendo uma fábula. Está na hora de você realmente entender que o seu esforço, com a sua fé, com o entendimento que Deus tem te dado, mudará a história da tua vida. Veja que a Bíblia nos orienta, lá no livro de Gênesis, vamos lá por favor, e a gente vai observar um caso de alguém que não cruzou os braços, e de alguém que infelizmente, quando se viu em meio ao problema, cruzou os braços. Capítulo 21, versículo de número 14. Gênesis 21, 14. Diz assim: Então se levantou de madrugada Abraão, tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-a sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e a despediu. E ela partiu e foi-se andando errante pelo deserto de Berseba. Consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele a boa distância, como a de um tiro de arco, pois dizia: que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a sua voz e fez o quê? Chorou. Observe que existem muitas pessoas que agem exatamente como Agar. Agar tinha trabalhado com muito afinco na casa de Abraão, servindo a Sara, e foi barriga de aluguel para que Ismael nascesse. E como pagamento daqueles dias ou anos de trabalho, com muita dedicação, o que ela recebe é um odre de água e um pedaço de pão. Quando ela vê o menino, água e pão, ela logo se desespera, porque para ela, a vida dela teria acabado fora daquela casa, aonde ela tinha comodidade, aonde ela tinha conforto, aonde ela tinha segurança, aonde ela tanto tempo adquiriu estabilidade. O desespero bateu a porta, e muitas pessoas
elas só conseguem se manter seguras se estão num ambiente que aparentemente provoca estabilidade. Veja que os discípulos de Jesus, quando viram a embarcação sendo levada pelo vento, eles se desesperaram a ponto de gritarem e se assombrarem e tremerem de medo. Jesus estava dormindo, despertaram Jesus, e quando Jesus fez, ele também se desesperou, porque o ambiente não era favorável, foi isso? Jesus, a primeira coisa que ele fez, ele repreendeu o vento, repreendeu o mar, e tudo se acalmou. Existem pessoas que se desestabilizam quando não conseguem enxergar um ambiente conciso, um ambiente firme. Deus não está com você só quando tudo está bem. Às vezes as situações de conflito e de lutas, elas aparecerão. E aí nós vamos ver se você é uma pessoa fraca ou se você é uma pessoa forte. Pois os fracos, eles cruzam os braços e esperam a morte. Os fortes, eles resistem, a ponto de falarem: eu vencerei essa batalha. O ambiente não é agradável, a situação não é favorável, mas eu não vou me desesperar, porque eu creio num Deus que faz mais do que eu peço ou penso. Eu acredito que o meu Deus, o mesmo que repreendeu ventos, o mesmo que repreendeu o mar, e que houve grande bonança, Ele continua trabalhando hoje por aqueles que neles esperam. O desespero é a prova viva de que você não está entendendo quem é o Senhor. Os discípulos, eles olharam e comentaram um com o outro, dizendo: mas quem é esse? Que até os ventos e os mares lhe obedecem. Porque na cabeça deles, aquele dia seria o último dia. Mas querido, aonde Jesus está, pode ter certeza que grandes livramentos acontecem. E às vezes, escute só, é até um pouco desafiador isso que eu digo, porque tem gente que só se sente segura quando a carteira está assinada. Tem gente que só se sente segura enquanto o patrão a elogia, enquanto o patrão o elogia. Mas você só cresce quando você realmente é desafiado. Sabe por que tem muita gente que não sabe trabalhar em situações de conflito? Porque nunca foram colocadas à prova. Nunca enfrentaram desafios onde a pessoa só tem o Senhor para depender. Se você é uma pessoa que toda falta que tem na sua casa, você vai bater na casa dos seus pais, você não está entendendo o que é a fé. Não, pastor, mas minha mãe me ajuda, meu pai me ajuda. Se você quer vencer mesmo, você precisa começar a entender uma coisa: Senhor, eu vou começar a ajudar eles e não eles me ajudarem. Existem momentos na vida que o menino, ele tem que começar a ser homem. Que a menina tem que começar a ser mulher de verdade. Ei mãe, ei pai, como é que está uma benção? Você só tem água, cebola e gelo na geladeira, mas está uma benção. Diga a glória a Deus. Meu irmão, você vai ver que o Senhor vai encher a tua geladeira. Por quê? Porque você está confiante nele. Às vezes você faz o teu parente de Deus, ou o contrário. Tem muitos pais que dizem: ah, pastor, meu filho, ele não para em emprego nenhum. Poxa, minha filha não para em emprego nenhum. E aí você vê o histórico. O filho, de repente, e queria tomar um café da manhã, a mamãe levava o todinho na cama. A vida toda, não é garotinho, já grande. Eu canso de contar aqui do rapaz que a mãe pediu oração por ele: pastor, pelo amor de Deus, esse garoto não arruma emprego, ajuda, acode. E eu, com todo carinho, fui fazer uma oração na casa. Chegando lá, o garoto, 30 anos de idade, gente, pelo amor de Deus, bermudão do Frajola, sem camisa, os barrigão de fora, tomando todinho e comendo biscoito treloso na sala. Falei: nunca, eu vou perder a minha oração, porque o jeito que a senhora trata com ele,
A senhora nunca deixou ele passar luta. A senhora nunca ensinou para ele o que tem que fazer. Meu amigo, a mãe já chega... Bicho, eu me lembro quando garoto, às vezes eu me atrasava para ir jogar bola, que eu jogava futebol para ir treinar. Falava, já vou, mãe. Já vou, mãe. No terceiro já vou, eu senti um puxavanco. Se eu não levantasse, ela disse, vai querer que eu estreie o meu chinelo novo? Eu pulava na hora, já tomava banho e saía igual uma bala. Diga glória a Deus. Por quê? Porque eu sabia que minha mãe não queria o meu mal. O que minha mãe queria é que eu fosse um homem. Com 14 anos, irmãos, eu tive meu primeiro emprego. Fui colar selo em carta. Com 14 para 15 anos eu saí desse emprego, fui jogar bola. Fui morar sozinho, no meio de alojamento, tomando tapa na cabeça. Mas eu disse, Senhor, se é isso que o Senhor quer, então vamos embora. Porque eu sei que eu vou chegar. Os desafios te levam a crescer na vida. Aprenda, meu irmão. Às vezes você está vivendo a melhor fase da tua vida. Mas pastor, eu não tenho nem o que comer direito. Ei, olhe para a cruz. Você está vivendo o melhor momento da tua vida. É o momento onde você vai viver o fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus, se eu não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. É um momento que você vai falar, Deus, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho tio, eu não tenho sobrinho, eu não tenho ninguém, mas eu só tenho o Senhor. E eu sei, ó Pai, que o Senhor nunca perdeu uma batalha. É claro que os pais são solidários em ajudar os filhos, a família. É claro que há o espírito da solidariedade. Mas talvez você se acomodou demais na vida. E aí quando vem a luta, você chora. Você se desespera, como Agar. Ela disse, é isso que eu recebo como prêmio? Depois de ter trabalhado tantos anos, um pão e uma água? Isso não é justo. E ela cruzou os braços e começou a chorar. Só que entenda uma coisa. Tem gente que cruza os braços em meio à crise. Porém tem gente que tem atitude. A minha pergunta é, que tipo de pessoa é você? Que tipo de pessoa é você quando o professor na sua sala de aula começa a pegar no teu pé e te dá nota baixa? Você é aquele que se irrita e diz que vai pular para outra classe? Ou você é aquele que estuda a madrugada toda e diz, eu vou tirar um 10 para o nome do Senhor ser glorificado aqui? Que tipo de pessoa é você quando seu patrão começa a apertar você? Quando seu patrão começa a cobrar resultado? Ó, esse seu mês foi ruim. Esse seu mês foi apertado. Ó, esse mês você não vendeu. Ah, mas tem que entender também que está na crise. Mas que tipo de pessoa é você? Será que você é aquele que vai para o banheiro e fica chorando? Pi, 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 pi. Igual o Kiko e o Chaves? Ou será que você é aquela pessoa que tem atitude de realmente falar, Senhor, se estão me cobrando é porque eu tenho capacidade. Se estão me cobrando é porque eu sei que eu vou apresentar resultado. E vai chegar um dia, se assim o Senhor permitir. Isso eu digo para alguns, porque nem todo mundo pega. Vai chegar um dia, se assim o Senhor permitir, que eu vou ser o dono dessa empresa. Você entendeu? Você entendeu? Tem gente que se acostuma com o problema. Cruza os braços, só chora. Ah, fazer o quê, pastor? Meu marido não ajuda. Fazer o quê? Eu estou aqui numa situação, minha irmã, ou minha irmãzinha, pelo amor de Deus. Na era que estamos vivendo, aonde tem gente ganhando dinheiro, fazendo vídeo, brincando com brinquedo. Você está esperando no que para prosperar? Tem gente que faz vídeo brincando com um carrinho, e milhões entrando na conta. Você está esperando o que, pelo amor de Deus? Nós estamos numa era, meu irmão, que quem tem força de vontade tem prosperado.
Tem gente que não tem nem fé, nem ama a Deus, nem sabe quem é Jesus, se autodeclara ateu, mas tem prosperado. Em contrapartida, tem muita gente que está esperando Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, e Deus brada do alto céus e diz, como disse a Moisés: ei Moisés, ei, por que você está chorando aí? Por que clamas a mim, Moisés? Descruza esses braços, homem de Deus. Diz ao povo de Israel que marche. E você é um líder. Tem a postura. Pega a tua vara, bate no mar, o mar vai se abrir. Ele disse: é verdade. Vou deixar de ser cabafuxo e vou vencer. Diga glória a Deus. Olha para quem está do seu lado, diga: há potencial dentro de você. Tem gente que cruza os braços. De repente o empreendedor chega e diz: ei, vamos acelerar. Vamos. A pessoa diz: ei, se começar a cobrar assim também não dá. Eu não sei trabalhar desse jeito aí não. Agora tem gente que o empreendedor chega: vamos trabalhar, pessoal, é isso mesmo, vamos trabalhar, vai dar certo, vou conseguir, vamos conquistar, as coisas vão fluir, Deus é comigo e tudo vai dar certo. Diga glória a Deus. Não é à toa que a Bíblia usa muitos animais para comparar com o homem. A Bíblia diz: vai ter com a formiga, o preguiçoso. Isso nos faz entender até os animais domésticos que temos em casa. Tem gente, meu irmão, que simplesmente, numa analogia, é como um cachorro, no bom sentido. Defende o dono. Quando vem o bandido, o cachorro late. Tem cachorro que é bravo. Bandido chega, revolvão, bom. Bandido vai embora. Defende sua casa. Agora tem gente que é como gato. Tudo que acontece só arrepia, mas não tem ação. Vamos trabalhar. Ó, tô arrepiado, olha. Mas não sai do lugar, não move uma palha. Os bandidos entram para assaltar a casa. E agora? Vamos levar tudo e tal. O gato é o primeiro a ir para a casa do vizinho. Ele é o primeiro. E ele vai para a casa do vizinho e fica olhando e só dando assim com a patinha, ó. Não tem poder de ação, não tem força de reação. Sempre está ali. Só chega na hora que o leite vai para a vasilha. E ai se não tiver o leite do jeito que ele gosta. Já fica ali todo arisco. E o gato é uma coisa que eu preciso ainda entender o espírito deles. Quem tem, louvado seja Deus, que Deus te abençoe. Mas eu preciso entender ainda como funciona a bênção na vida deles. Eu preciso entender. Ei, olha aqui. Não é que eu não gosto não, digo que eu preciso entender. Às vezes tem gente que é exatamente dessa forma. Veja que o gato, o cachorro, ele chega e já pula em você. É assim ou não é? O gato, ele é todo desconfiado. É ou não é? Ele é todo desconfiado. Às vezes quando você pensa que ele está gostando de você, dentro dele está dizendo: se eu pudesse eu te unhava para tu ver. E tem gente que vive exatamente desse jeito. Vai trabalhar num lugar todo desconfiado. Chega na igreja e desconfia de tudo. Vai para a escola, desconfia de todo mundo. Alguém dá um bom dia, a pessoa diz: o que tem de bom? As coisas começam a apertar, a pessoa diz: quer saber, eu vou para a casa do vizinho. O patrão começa a cobrar, vão produzir, vão render, quer saber, eu vou para outra empresa. Deus começa a usar o pastor para apertar teu calo, você diz: quer saber, eu vou para outra igreja. Isso é o espírito do gato. É o espírito do gato. Chega a hora do dízimo.
Aí, meu irmão, é igual o gato em dia de noite de lua cheia. A pessoa fica de um jeito que... Aí, tá vendo? Só falar de dinheiro começa a me coçar tudo. Aprenda, meu irmão. Aprenda. Deus fez você, não é para viver escondido, cruzando os braços, dando desculpas. A Agar, ela se escondeu e começou a chorar. Mas aí tem um menino na história. Diga glória a Deus. Eu gosto tanto disso. Versículo 17. E ouviu Deus a voz de quem, pessoal? Isso é o suficiente, olha para mim. Deus ouviu o choro de Agar. Deus ouviu a voz de quem? Por esses dias eu estava indo a Brasília, na reunião com o missionário, e eu estava lendo, e de repente tem aquelas revistas que ficam na aeronave. Falei, deixa eu dar uma lida aqui enquanto a gente está... estou viajando. Eu li algumas matérias, mas uma matéria me chamou a atenção, duas na verdade, de empresas que foram criadas por pessoas que têm algum tipo de deficiência e que estão prosperando e ganhando mercado e vencendo. E uma das empresas é aqui em Aracaju. É uma gelateria cujo nome é Il Surdo, ali em Atalaia. Quem nos atende são só homens que têm deficiência auditiva. Mas pense num atendimento bom. Eu já tomei sorvete lá. Não tem desculpa, irmãos. Jogaram a matéria enaltecendo, falando da força de vontade, do trabalho. Eu não conheço, nem sei quem é. Não estou fazendo merchandising, estou falando o que vi e o que li. Mas entenda o poder de querer ver a coisa acontecer. Tem gente que não tem nenhum tipo de problema na vida, mas vive chorando, vive dando desculpa, vive saindo de empresa, pega a carteira assinada, parece um queijo suíço, toda furada, cheia de 3 meses aqui, 4 meses lá, 6 meses lá, não tem estabilidade em nada, pelo amor de Deus, irmão. Será que o problema está em todas as empresas que você passou? Deus não ouviu o choro de Agar. Deus ouviu a voz do menino. Deus não vai ouvir o choro de alguém que não age pela fé. Deus quer ouvir a voz, mesmo que você seja pequeno, como era o garoto. Mas o garoto demonstrou que ele não ia cruzar os braços. A Bíblia não fala se o garoto chorou, a Bíblia não fala se o garoto falou. A Bíblia diz que Deus ouviu a voz de quem, pessoal? Do menino. Deus ouve a voz daquele que em meio à situação difícil tem coragem de falar: Deus, estou aqui, não vou me entregar, não vou desistir, porque eu nasci para vencer. O garoto entendeu, gente, que ele era descendência de quem? Quando você entende que você só não vence se não quiser, porque Cristo já fez tudo para que nós hoje fôssemos o quê? Mais que vencedores. Quando você entende isso, até a sua forma de andar muda. Diga glória a Deus. Muda. Você não anda mais de cabeça baixa. Você não anda mais desconfiado. Você não anda mais irritado com todo mundo. Porque você para de esperar nas pessoas. Você aprende a confiar em quem? Você não anda mais desconfiado, arrepiando como gato. Você anda confiante. Quando o bandido pula na sua casa, como é a analogia do cachorro, ele bota para correr. Quando o bandido chamado Satanás tenta invadir sua casa, seu jardim, sua empresa, você bota ele para correr. Você se mantém na postura de homem de Deus e de mulher de Deus. O tolo cruza os braços e come a sua carne. Agar estava ali desesperada, pensando que o fim dela seria com a jarra de água e um pedaço de pão. Mas ainda bem que tinha um menino ali, que disse: ei, aqui não, Satanás. Sou descendência de Abraão. Estou no deserto. Não sei o que vai acontecer amanhã, mas hoje eu não vou morrer não. Não é à toa, irmãos, que hoje os descendentes de Ismael, pois ele se tornou flecheiro,
são todos valentes. Homens que vivem no Oriente Médio e que, se bobear, eles andam quilômetros e quilômetros de a pé, mas não desistem do que querem. A pergunta para você é simples: você só vai ser feliz quando tudo estiver bem? Você só vai agradecer a Deus, você só vai ser fiel a Deus quando de repente tudo estiver estável? Então me perdoe, o que você está entendendo não é o que a palavra de Deus diz. Se Deus fez com um, por que não pode fazer conosco? Por que não pode fazer com você? Só que a grande realidade é que houve um preço a ser pago, mas nem todo mundo está disposto a sacrificar tempo para estudar, a sacrificar tempo para buscar, para ir à igreja, para ser determinado. É mais fácil cruzar os braços e chorar. Deus te trouxe aqui hoje para te chacoalhar, quebrar você e te fazer de novo. Amanhã, quando você levantar, você vai olhar no espelho e vai dizer o que eu estou te dizendo: eu nasci para vencer. Quem crê, diga glória a Deus. Eu uno a minha fé com a fé desse Meu Deus, gente que está endividado, eu te peço, usa agora o pastor Vanderlei. homem de Deus, dedicado, um dos filhos da fé que eu mais gosto na vida. Eu vou começar e o pastor Vanderlei vai terminar esta oração. Deus vai usá-lo muito aqui.